É isso, gente. Eu comecei a publicar na semana passada uma entrevista que eu fiz com o biógrafo da TV Globo, o jornalista Ernesto Rodrigues, que está publicando uma trilogia muito boa sobre a história da TV Globo, uma trilogia independente, crítica, em que ele está com acesso muito bom à TV Globo toda, mas que ele faz as críticas necessárias, ele fala de histórias difíceis da história da TV Globo, e a gente sabe que tem muitas. E nessa segunda parte da entrevista, que vai ao ar hoje, ele fala sobre assuntos que ele só vai trazer no terceiro volume, que é inédito da trilogia, que sai só no final desse ano. E são os anos entre 1998 e hoje em dia. Então, cobre todos os bastidores da relação da Globo com o segundo governo Fernando Henrique, com todos os governos do PT, com o governo Temer, o governo Bolsonaro. E eu separei um trecho, Bez, não sei se a gente vai conseguir tocar aqui, que eu mandei com exclusividade para o Galãs Feios, um trecho em que ele conta de um encontro que ele vai revelar no livro, e nunca veio a público esse encontro, primeiro momento, agora que está vindo a público aqui no Galãs, do Jair Bolsonaro com a família Marinho, em 2018. Não sei, a gente vai conseguir tocar o trechinho que eu te Vamos, mandei aí, deu vamos, tempo? vamos sim. Vamos lá, vamos ver o trecho, aí o Guilherme fala em cima do que a gente assistir aqui, exclusividade aqui pra gente, antes de entrar no Amado Mundo, canal do Guilherme Beloved, nosso querido. Vamos lá. Como é que você vê a relação da Globo com o Bolsonaro? Eu diria para você que, por mais que seja grave essa discussão que você fez, que é ótima, do contexto, do cenário da época, do Bolsonaro, eu acho que foi muito mais complicado para a TV Globo na época da ditadura. É mesmo? Eu acho. Porque é o seguinte, eu vou tentar explicar para você. Primeiro é o seguinte, o Bolsonaro é uma pessoa tosca, né? Ele, inclusive, eu tenho um relato no livro, o dia que ele pediu explicitamente, eu queria que vocês me apoiassem, falar para os irmãos Marinho, para o João Roberto, entendeu? Então, e eles disseram que não é assim, a gente vai... Cara a cara? Onde foi essa conversa? Aqui no Rio, tal, tem um encontro dele com... Ele pedindo explicitamente, eu queria que vocês me apoiassem, assim, tipo assim... E o que eles disseram? Tem o menor pudor, assim, é igual aquela história, né? Não, ele é legal porque ele é autêntico, né? A autenticidade não é necessariamente Uma virtude. Né? Mas, em suma... Mas o que os irmãos responderam quando... Não, que a gente vai cobrir do jeito que tem que cobrir. Isso aí é um trechinho, né, Beze? É um trechinho só. Essa segunda parte da entrevista que vai ao ar hoje está com 30 minutos. Ela cobre a relação do Bolsonaro com a Globo, a relação da Globo com o Lula, né? Eu perguntei direto para Ernesto Rodrigues assim, Ernesto, você que mergulhou com isenção nessa história, a Globo persegue o Lula, a Globo perseguiu o Lula, e ele recupera, faz uma reconstituição da relação Lula e Globo, e traz detalhes ótimos, né, da manipulação do debate de 89, que a Globo já admitiu, traz um bastidor muito legal da vitória de 2002, que ele conta que, também um fato novo, que nunca veio à tona, ele conta que a Globo segurou que a Globo segurou o pedido de concordata dos canais a cabo deles, e só pediu concordata depois da eleição, isso é sabido. Mas ele conta que o CEO da Globo na época foi ao Palocci, que já era o anunciado ministro da Fazenda do Lula, né? Estou falando ali de outubro de 2002. Lula ganha no domingo, o cara senta dois dias depois com o Palocci. E ele fala em nome da Globo, né? Ele fala, olha, vamos pedir a concordata amanhã, porque a exposição da Globosat, né, que era as empresas de canal de TV a cabo, era a empresa de canais de TV a cabo da Globo, a dívida era em dólar, foi às alturas, né, com aquele terrorismo que fizeram com a eleição do Lula, e aí esse CEO fala para o Palocci, ó, seguramos o pedido de concordata, só vamos anunciar amanhã, porque a gente não queria falar isso durante a campanha, porque isso ia ser visto como a Globo operando mais uma vez para evitar a vitória do Lula. E isso, segundo o Ernesto, foi um gesto da parte da Globo que foi importante para, naqueles primeiros anos de governo Lula, né, a relação ficar positiva. E ele lembra, né, azedou a partir do mensalão, a coisa começa a azedar a partir do mensalão.
Enfim, a entrevista está bem bacana e vai ser mais uma vez um grande prazer ter a audiência da turma do Galãs Feios. Até hoje tem gente que chega lá e fala assim: Guilherme, só tô aqui porque o Galãs Feio recomendou, hein? Toma juízo, tem que ficar bom o Pô, canal. Então, mas porra, o para mim canal é é uma honra. excelente. O canal é excelente, tem entrevistas maravilhosas. E, Calejão, o que assusta, e que então não assusta, né? Porque você viu como o Bolsonaro se portou na frente do Alexandre de Moraes, né? Foi uma coisa assim, meio humilhante. Queria que você fosse meu vice e que não sei o quê. E a mesma coisa na Globo, né? Ele que xinga Globo lixo e não sei o quê e tal, e pede ali para fazer um acordo com os marinhos para que tenha a campanha beneficiada pelo Grupo Globo, né? Te assusta essa informação, Calejão? Como é que você vê isso? Pô, Guilherme, parabéns aí pelo furo. Tá sem som. Sem som é difícil. Desculpa. Não, baita entrevista, Gui. Parabéns, cara. O que eu acho que eu queria te ouvir, aproveitando a oportunidade, é como é que você avalia. Primeiro, se você concorda com o que eu vou te dizer ou não, e depois eu queria ouvir a tua análise. Existia, pelo menos nas minhas conversas e observando e tal, a impressão de que os principais veículos de comunicação do país, os grandes jornais e tal, estavam se alinhando ali com o Tarcísio de Freitas. Né? Isso era a impressão que dava há talvez um mês e meio e tal. Com essa questão do tarifaço, a extrema-direita meio que racha, você começa a ter aquele clima de barata voa e ataque do Eduardo Bolsonaro contra o Tarcísio, e com o Nicolas também, essa coisa meio que vira aí de ponta cabeça, e a gente sente também vários veículos que, jamais a gente viu Estadão fazendo editorial dizendo que não, pera um pouco, assim Chamando não. de mafiosos, né? Isso, chamando de mafioso e tal. Como é que você vê isso hoje, cara? A grande imprensa, todos esses principais 5, 6 principais veículos, como é que é uma força absurda no país, no Brasil, como é que deve se comportar nessa medida? Eu sei que é difícil, né? Nem sempre é muito homogêneo esse movimento, mas queria te ouvir, queria ouvir uma reflexão tua a respeito disso, cara. Eu acho que é isso, cara, que você falou, não é homogêneo, né? Assim, eu nunca achei que o Grupo Globo pulou no barco do Tarcísio. Achei que jornais de São Paulo, sim, a Editora Abril interessada, né, entusiasmada com o projeto, mas eu nunca senti o Grupo Globo no barco do Tarcísio. O Grupo Globo eu percebo muito no barco do Lula ainda. E isso é uma jabuticaba, é uma coisa surpreendente, que se deve ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro empurrou o Grupo Globo para essa posição um pouco. Ainda que eles tenham crescentemente aumentado a criticidade deles em relação ao governo Lula, né, eu acho que em alguns momentos eles perderam essa criticidade, eu acho que em alguns momentos a Globo errou na cobertura do governo Lula, errou para menos, assim. Eu me lembro lá no ICL a gente criticando coisa que a Globo não estava criticando, né? E eu acho que a Globo especificamente não pulou fora desse barco em momento algum. O Lula, o Tarcísio, eu acho que ele perdeu momentaneamente a eleição com o tarifaço, né? Por que eu falo momentaneamente? Porque tudo muda, né? Amanhã, porra, brasileiro tem memória curta pra cacete, vocês sabem. Amanhã o Lula consegue negociar lá com o Trump, o tarifaço de 50 vira 15. Às vezes o tarifaço nem vira um tema mais da eleição do ano que vem, com a força que parece que vai ter, né? Então não dá nunca pra gente dizer que vai ser assim uma coisa que falta mais de um ano. Agora, o Tarcísio, né, na semana do tarifaço, eu me lembro, para mim, a conversa que daqui a 20 anos eu vou lembrar desse período, eu conversei com um banqueiro, uma pessoa bem que dá ali a linha fina da Faria Lima, da Faria Lima que quer uma terceira via, da Faria Lima que votou no Bolsonaro dizendo que era no Paulo Guedes e tal. E esse cara me falou: já era, o Tarcísio perdeu a eleição. Tarcísio mostrou que ele não tem tamanho para romper com a família Bolsonaro e ganhar essa eleição, porque essa fonte foi uma pessoa que sempre teve o seguinte raciocínio, que eu já ouvi de outras pessoas, não na posição dele, que é o seguinte: o Tarcísio, para ganhar, ele vai precisar, em algum momento,
e esse momento seria talvez a prisão do Bolsonaro, dizer: eu vou indultar o Bolsonaro, mas eu não sou cria do Bolsonaro. E ele teve agora uma oportunidade de fazer isso, de ouro, né, em que ele cresceria muito, talvez, aos olhos desse eleitor que não decide quem vai estar no segundo turno, mas decide quem do segundo turno vai ganhar, que é esse 5% aí, que é o eleitor do centro, que não gosta do Lula, mas também não gosta do Bolsonaro. Esse cara sonha, esse 5% aí, sonha pela tal da terceira via, que a gente sabe que é muito difícil de existir no Brasil. Então, esse camarada, tudo que ele quer é alguém que renegue o Bolsonaro, o bolsonarismo, jure amor pela democracia, ponha limites nas loucuras do Bolsonaro, mas execute a agenda neoliberal, né? E o Tarcísio perdeu a oportunidade de fazer isso. Ele mostrou que ele é um ministro ainda. Ele ainda é um ministro, né? Então, o tarifaço deu uma bagunçada nessa história toda, né? E a gente agora vai ter que ver nos próximos meses quem da direita vai conseguir construir esse caminho aí de sobreviver ao tarifaço, né? No sentido de que o tarifaço tirou esse eleitorado do meio de perto da direita, esse eleitorado do meio está decepcionado com as opções da direita que não criticaram o tarifaço, mas sem perder o Bolsonaro, né? Porque sem o Bolsonaro, nenhum desses nomes aí chega ao segundo turno, provavelmente. Muito bem, Guilherme Amado. Sigam, se inscrevam no canal aqui, Amado Mundo. Por Nosso favor, querido meus amigos. Guilherme Amado. Vamos lá, já bateu mais de 10 mil. Daqui a pouco está chegando nos 100 mil, porque o canal é muito bom, tem entrevistas incríveis, com uma qualidade assim maravilhosa, né? Que a gente falava de TV, não. Hoje o YouTube, pô, você faz coisas incríveis dentro do YouTube, né? Obrigado, Guilherme. Esperamos seu retorno quanto antes aqui para mais novidades e grande semana aí para você e estamos juntos. Valeu, meus amigos. Sempre bom estar com vocês aqui. E tendo o filé mignon eu trago aqui para o Galães. Valeu, abração. Valeu, Gui, um abraço. Bom trabalho, querido. Eu quero comentar sobre uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar e mudar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Leonardo, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Léo conseguiu fazer quase 26 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 120 reais logo no primeiro dia. Mas Beze, isso significa que você vai fazer o mesmo no primeiro dia que você começar a aplicar o que vai aprender? Não. Pode ser que você faça mais ou não, ou faça menos no primeiro dia. Mas talvez no segundo, no terceiro você consiga aplicar todo o ensinamento daqui. Depende de pessoa para pessoa. Igual a Fernanda, que também assistiu às 3 aulas gratuitas com o Clayson e salvou 104 dólares no primeiro mês, que dá um pouco mais de 520 reais a mais. Clica no link que está aqui na descrição. Assista as 3 aulas gratuitas com o Clayson e só depois decida se quer continuar. E o que eu quero reforçar é, para você entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas. E para isso, você não precisa pagar nada, só precisa se permitir ver se essa oportunidade encaixa no que você quer para sua vida. Não é fórmula mágica, não é enganação, é trabalho. Mas é um tipo de trabalho que te dá liberdade. Liberdade de tempo, de lugar. Você pode trabalhar onde quiser, com seu celular, com seu computador. Tem gente que começou nisso só para complementar a renda. E hoje está vivendo disso, com mais paz, mais tempo para a família e sem depender de ônibus lotado ou chefe pegando no pé. Se isso ressoar com você, entra no primeiro link da descrição. O Clayson vai liberar 3 aulas gratuitas que mostram tudo passo a passo. É só clicar, assistir e decidir. Mas só de assistir você já sai ganhando, porque abre a cabeça para um outro jeito de ter uma renda extra.